aqui no Cubo, no maior ecossistema de inovação da América Latina. Beleza? Obrigado, gente. E aí eu queria já aproveitar e chamar o próximo painel, né? Startups que trabalham com corporates. Quem são? O que pensam? E aí, para isso, quem vai participar com a gente vai ser o Martin Luther Cândido Silva, o André Migliori e a Regina Catu. E eu queria já convidar a Regina para já passar o microfone e o palco é todo seu. Uma salva de palmas aqui para ela. Valeu, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a apresentação da Verifact. Eu acho que... Mas Gente, vocês conseguem colocar a apresentação, por gentileza? Esse é o da Verifact, a apresentação. André, desculpa. Bom, é esse daí mesmo. Bom, antes de falar sobre a nossa... conexão com defender, por favor. Tem muita gente mentindo aqui, mas eu acho que uns 30% levantou a mão para quem está online. Bom, então, eu tenho uma boa e uma má notícia. Aquela conversa de WhatsApp, ela serve para você se defender em um caso de discussão, por exemplo, para você ganhar a discussão, falando, tá vendo? Aqui, ó. Só que a má notícia é que ela pode não ser suficiente para usar como prova na justiça. E a justiça cada vez mais tem negado esse tipo de conteúdo porque é muito fácil fraudar. Por exemplo, criei esses prints aqui de uma forma muito rápida e zero Photoshop. Agora, vocês podem digitar no Google What's Fake, que vocês vão conseguir achar pelo menos 2 ou 3 páginas só de conteúdos que simulam visualmente o WhatsApp. Bom, então, como é que os advogados fazem? Atualmente, você vai ao cartório e o cartorário ele vai ver a conversa do seu WhatsApp, vai escrever, e esse papel aqui, que é uma ata notarial, custa mais ou menos uns 3 mil, mas pode chegar até 15 mil reais. Esse papel aqui é o que a justiça usa como prova na justiça. Tem algumas soluções que usam tecnologia blockchain, só que não é muito diferente da ata notarial. É um saco de evidência digital que preserva o conteúdo coletado, só que nada impede que o conteúdo seja fraudado, ou seja, eu posso manipular essa prova e colocar no saco de evidência. Ou seja, não é confiável também. Então, o grande problema hoje é que usar conteúdos na internet como prova é caro, é demorado, ou é muito fraco, ou seja, qualquer advogado consegue impugnar facilmente essa prova na justiça. E aí que veio a solução da Verifact. A gente desenvolveu uma plataforma online que qualquer internauta consegue coletar conteúdos da web, como conversas de WhatsApp, redes sociais, sites, e-mails, como prova na justiça de uma forma muito fácil, usando técnicas forenses. E para os mais diversos casos, a gente sabe hoje que é usado em casos trabalhistas, distressed assets, né, que são recuperação de ativos, para se defender também com brigas, divergências de contratos e outras questões. De uma forma muito simples. Então, já que o Renato mencionou a respeito do que é uma inovação, a gente inovou em 3 etapas. Primeiro, a gente consegue fazer uma coleta de provas muito mais rápida, em questão de minutos. Ato notarial, você não consegue agendar no dia, você tem que ir até o tabelião, agendar um horário com ele, e aí, depois de alguns dias ou semanas, esse papel fica pronto. Com a nossa plataforma, você coleta em meia hora a partir do seu computador. É muito mais barato também. Então, se uma ata notarial custa 3 mil, 15 mil reais, por menos de 100, você tem o mesmo relatório, com validade jurídica. E, por fim, Renato, a gente também inova em relação à questão de segurança. A gente coleta metadados técnicos, ou seja, a gente segue as mesmas normas que os peritos fazem para coletar esse conteúdo, mas de uma forma automatizada. Então, a gente inova bastante. É tipo um Airbnb. Você cria uma conta, compra créditos pré-pagos por demanda, coleta os conteúdos e recebe o relatório. Super simples, tudo do seu computador. E o resultado no relatório técnico PDF, com além das telas capturadas, a gente tem várias informações para provar que aquele conteúdo estava na internet, naquele site, em determinado dia e horário exatos. Bom, a gente lançou o produto no mercado em 2019, atingimos o break-even muito menos tempo, né, que a média, em 3 anos, e hoje a gente é líder de mercado. Inclusive, fomos premiados nacionalmente.
Temos praticamente todos os clientes do meio jurídico, TSE, Ministérios Públicos, Polícias Civis, grandes empresas e entidades de classe, né, principalmente escritórios de advocacia, e pessoas físicas, ou seja, em vez de você printar seu conteúdo na internet, você pode usar nossa plataforma agora. Falando agora sobre questões de corporates, a gente teve vários problemas desde que começamos a falar com corporates. A primeira, geralmente, quando uma empresa vai fazer um contrato com uma empresa de tecnologia, comprar computador, por exemplo, é um contrato de milhões, certo? Só que a gente pegou o mesmo processo e que demorou 1 ano e meio para ser finalizado. Geralmente, o departamento que engessa e emperra a negociação é feita pelo jurídico, certo? Só que, no nosso caso, o jurídico quer a solução. E a gente, depois de 1 ano e meio de negociação, fechou um contrato de R$ 1.500 por ano. E ele nem foi pago ainda, tá? Então, a gente não está vendendo milhões de notebooks. A gente é tipo um Airbnb. Comprou, usou. É simples. E esse é o grande problema. E, assim, o problema é que a gente não tem só problemas também, né? A gente conseguiu resolver um caso, inclusive, que é não sei se é uma mantenedora agora, mas é uma mantenedora que foi estabelecida, um relacionamento do Cubo, num caso muito sensível. A empresa teve um caso trabalhista que teve uma repercussão nacional e o jurídico precisava tomar uma providência imediata, senão, cada dia que passava, mais repercutia na imprensa. Então, acho que o caso aconteceu numa quinta, sexta-feira. No sábado, eles entraram em contato com a gente para explicar a situação. A gente não tinha uma POC, então a gente ofereceu créditos gratuitos imediatamente para eles. Em questão de meia hora, eles tinham coletado todas as provas necessárias para coletar esses conteúdos na internet, e aí a situação se encerrou no mesmo dia. A informação chegou para o presidente da companhia, que disse, olha, fantástico. Então, apesar da gente resolver problemas que são muito sérios, muito caros, muito demorados e doloridos para a empresa, a gente tem problemas muito sérios também com a relação com as corporates. O Álvaro disse uma coisa muito importante, a questão é sempre focada em pessoas, e concordo. A gente teve que falar no início, quando a gente lançou em 2009, até agora, com a mesma empresa, 15 vezes, com 15 setores diferentes, para convencer as pessoas. E só depois de 3 anos a gente conseguiu fechar um contrato. Existem formas muito complexas e muito longas, às vezes, para resolver as questões. Então, um contrato que vai me pagar em 90 dias R$ 1.500 é muito desproporcional em relação à solução que a gente oferece. Eu não sei, acho que possivelmente vocês têm esse problema também, que, mesmo sendo processos simplificados, por exemplo, estar aqui no Cubo foi fantástico, porque a gente até ouviu de uma corporate, olha, geralmente a gente tem um processo muito longo, mas como vocês estão no Cubo, a gente fez um processo simplificado, vocês já estão homologados. Ok. Depois desse tempo, ainda a gente teve mais quase 1 ano para assinar o primeiro contrato. Então, tudo envolve pessoas, envolve gente. Então, no nosso caso, eu descobri que, necessariamente, precisa ter uma cooperação mútua. Eu preciso estar muito próximo e entender qual é a dor do cliente, onde que eu posso aplicar. Então, eu passo muito mais tempo explicando. Você pode aplicar em caso trabalhista, em recuperação de ativos, em casos de, sei lá, trabalhista, propriedade intelectual, do que, de fato, falando do meu produto. Eu esgotei meu tempo, mas eu acho que é importante sempre dar continuidade. Não vou me estender muito, porque isso foi muito falado no último painel, que eu preciso que todas as pessoas envolvidas têm que querer, e eu preciso da continuidade. Quando uma pessoa sai da empresa, ela leva a gente para a próxima empresa. Só que daí, da empresa existente, eu preciso começar tudo de novo. Bom, passo a palavra agora, ou devolvo a palavra para o evento. E aqui estão os meus contatos, caso necessário. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Andrea, founder e CEO da WorkHub. A WorkHub é uma solução de portal corporativo muito simplificado.
Eu costumo brincar que quem já lidou aqui com algum projeto de intranet tem uma história triste para contar, né? Tanto RH, comunicação interna, quanto TI. Bom, o que a gente faz são produtos de portais, principalmente intranet, então um portal que ajuda, né, do relacionamento da empresa com os seus times, seus colaboradores, e o portal que a gente chama de portal B2B, que tem como foco uma empresa falando com suas pontas de negócio. Então, por exemplo, um franqueador master falando com suas franquias, ou uma matriz falando com suas filiais ou redes de lojas, né? São produtos que têm como objetivo melhorar a comunicação interna, melhorar engajamento, produtividade, oferecer uma série de serviços, workflows, formulários de solicitações, enfim, né, são mais de 50 funcionalidades, incluindo funcionalidades com inteligência artificial, tanto para publicar, para produzir conteúdo, quanto para publicar de forma automatizada nesses portais, né? Os produtos são integrados com o ecossistema Microsoft, então, além de estar integrado com SharePoint, Teams, etc., agora mais para TI, né, a gente não cria nenhuma camada nova de software, a gente entra no que já existe dentro da empresa, principalmente no que diz respeito à segurança, compliance e governança, né? E um dos pontos interessantes dessa história toda é um produto pronto por assinatura e a gente disponibiliza para as empresas em apenas 7 dias. A gente tem aí como objetivo, né, tornar melhor o dia a dia de trabalho. Temos mais de 100 clientes já em B2B, né, mais de 240 mil pessoas utilizando os nossos produtos. Estamos no ranking da 100 Open Startups, inclusive no top 10 de HR Techs, né? Temos clientes em mais de 12 segmentos aí de mercado, de todos os tamanhos, né, mas principalmente empresas com mais de 500 funcionários, de 500 até 48 mil funcionários hoje, né, de diferentes segmentos. E a gente brinca que honra bastante o lado hub, né, do nosso nome. A gente atende clientes que são base Google ou base Microsoft, integração com uma série de outros produtos também para complementar a experiência de uso dos portais, assim como parcerias com várias outras empresas e startups para oferecer uma solução mais completa, né, em termos de não só o portal, mas benefícios, LMS, ponto, grade de escala de funcionários e por aí vai, né? Temos uma série de feedbacks aí bem positivos, se é de comunicação, como isso reforçou a estratégia, né, interna da empresa. E se vem de TI, a principal fala é como a gente não deu problema, né, para a TI. Falando um pouquinho da experiência que a gente tem com corporates, e acho que está bem em linha com o que foi falado no painel anterior, e também, como ela falou, né? Hoje eu vejo assim 4 grandes categorias de desafios, né? E aí eu não diria problemas, mas são desafios. Às vezes vira um problema, né? Mas são desafios. E eu dividi aqui nessas 4 frentes para poder comentar um pouco com vocês. Primeiro, desafios estratégicos. Acho que muito do que foi falado, né, desse alinhamento entre o que é o propósito, o objetivo da área de inovação versus o que está acontecendo ali no dia a dia da empresa. E como essas coisas precisam estar alinhadas não só no discurso, mas também na crença e na operação, né? Senão você acaba vendo aquela história de que a necessidade, né, que virou um entusiasmo e acabou no abandono, né? Porque virou uma ideia que ela morre ali no meio do caminho, né? Então a gente acaba vendo em muitas empresas esse descolamento, né, entre a área de inovação e o que de fato está acontecendo ali no dia a dia da empresa. Desafios operacionais, então processos muito longos, muito burocráticos. Então, por exemplo, semana passada a gente estava no processo de homologação com uma grande construtora, a gente recebeu um questionário de mais de 400 perguntas para serem respondidas. Dessas mais de 400, 2/3, a nossa resposta era não se aplica. Seja pelo tipo de empresa que a gente seja pelo tipo de contratação que estava sendo feita, ou pelo tipo de serviço que estava sendo contratado, né? A gente é um time de 13 pessoas. Essas 400 perguntas levaram 2 dias para a gente responder, 2 pessoas full-time. Ou seja, 20%, eu posso dizer que 20% do meu time ficou 2 dias dedicado a responder não se aplica a um questionário de homologação, né? Prazos de pagamento, então, às vezes, a gente tem que entrar num fluxo de pagamento que vai de 90 dias, né, para uma assinatura, como ela falou, de R$2.000, R$3.000, R$5.000, né?
Um dos clientes que a gente levou 15 meses para conseguir fechar o contrato, no final quando a gente fechou, né, a gente fez uma somatória das horas da equipe dele, né, que foram dedicadas para contratar a gente nesses 15 meses. E as horas, o valor de hora deles era o equivalente a 2 anos de contrato nosso. Então, não faz sentido, né, essa proporção. A grande pergunta, a grande questão, né, dos dias de hoje em termos de inovação é POC, é paga ou não é paga? E aí a gente poderia passar algumas horas aqui discutindo esse ponto. Então, esta é uma questão, né, em relação à POC. E eu nem vou trazer aqui o famigerado boleto do Ariba que a gente recebe para pagar. Alguns desafios jurídicos. Então, a gente acaba recebendo minutas de contrato que são minutas padrão, né, que estão alinhadas a outro tipo de contratação, né? E aí são minutas enormes e que a gente precisa ficar discutindo ali, principalmente em aspectos que têm a ver com propriedade intelectual e a entrega, né, do que está sendo feito. No nosso caso, é um produto por assinatura, né? Então, essa discussão de propriedade intelectual ela é delicada, né? Os longos prazos, né, do jurídico, enfim, como essa história se arrasta bastante. E alguns desafios culturais, como a gente também viu no painel anterior, né? Esse mindset, entre aspas, de projetão versus um mindset SaaS, startup, ou até o próprio mindset de inovação, né? Então, como isso vai ser conduzido e discutido na empresa para que, de fato, a gente consiga sair do outro lado. Afinal de contas, é um interesse mútuo, né? Tanto de quem está fornecendo, ou seja, da startup, quanto da empresa. Igual o nosso amigo disse no painel anterior, né? Todo mundo é a favor da inovação, né? Ninguém é a favor do desmatamento, então por que as coisas vão se embolando na hora de falar da inovação ligada àquele aspecto, né? Algumas questões também, às vezes, é cultural da empresa, aquele mindset de, isso é para ontem. E tá bom, aí todo mundo corre, quando se chega na hora H, cadê a pessoa que não me responde mais? Saiu de férias, volta em 30 dias. Poxa, mas e aquela história de que era para ontem, né? E isso mobiliza o time todo da startup. E se a gente está falando de uma inovação como uma startup, e se é uma startup early stage, muitas vezes a gente está falando de um time reduzido, super otimizado, né? Então, isso daí acaba atravancando, né, o processo para os dois lados. E acho que culmina, né, nessa relação de fornecedor. Então, se a gente já entra nessa esteira, que ela é igual para todo mundo, eu digo isso assim, não no sentido de querer alguma vantagem nessa esteira, não é isso. Eu entendo que as corporates têm todo um processo que precisa ser cumprido, enfim, tem uma série de legislações, uma série de coisas que isso precisa acontecer, mas precisa achar esse equilíbrio, né, entre o que está buscando como inovação, o que está buscando, o que se tem disponível ali como operação, né, e processos dentro da empresa, versus o que a gente está indo buscar de solução no mercado, né, para que esse relacionamento seja fluido, né, e ele, de fato, tire essa ideia do papel, né, operacionalize isso e possa colher os resultados. E aí deixo aqui a provocação para vocês, como eu sempre brinco com os nossos clientes, que tal começar a semana que vem com um portal novo na empresa de vocês? Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, prazer, auditório cheio. Para falar da Bit9, eu vou começar fazendo uma provocação que eu acho que é o meu desafio com vocês. Como que eu desconecto vocês do celular e como que eu consigo, talvez, poupar um pouco do tempo de vocês. Eu vi como as pessoas abaixaram o celular, mas não é provocação, não, tá? É porque essa analogia. Porque, enquanto vocês estão aqui, o negócio de vocês estão andando, a empresa está demandando o tempo de vocês. Dia 19, dia 20, né? A gente está próximo do fechamento, as coisas estão acontecendo, os relatórios precisam ser emitidos, e vocês estão conectados aqui e respondendo e-mails da empresa. E a Bit9 nasce justamente para ajudar vocês nessa jornada. E, para ir direto ao ponto, a gente foi buscar bases e dados, né? Então, existem pesquisas que apontam que a tecnologia de automação de processos, que é o que nós fazemos, ajudam vocês a economizar pelo menos 30% do tempo em todos os processos do back-office. E, se a gente for expandir isso para um olhar mais tecnológico, todo mundo já está brincando com o ChatGPT, podendo ou não podendo na empresa, a gente tem um próximo parâmetro. Isso pode acontecer em até 5 anos. Pô, Márcio, mas isso é muito tempo ainda. Será? Olha para a sua empresa e se pergunta quantos processos ou que porcentagem dos processos são automatizados. E a gente já tem ferramenta
desde que o Excel nasceu, né? E a gente não consegue aplicar. Então, esses 5 anos passa a ser um prazo medível, né? Mensurável, como meta, para que as corporações possam se transformar. E aí, quando a gente fala de back-office, obviamente, a gente está falando de processos repetitivos, processos engessados. Então, tudo que foi dito aqui pelas startups é provavelmente o que está ocasionando esse delay para que a gente consiga vender mais rápido e conectar com vocês mais rápido, porque vocês estão focados em processos repetitivos e burocráticos. A Bit9 entende que o que a gente está vivendo agora é uma era do Extreme Automation, né? A gente passou pela área da automação, a gente passou pela era da hiperautomação, que foram as ferramentas de automação através de bots, e agora a gente tem a possibilidade de automação ser feita por qualquer pessoa através da IA generativa. Então, qualquer um dos seus colaboradores pode pegar uma informação, entrar no chat GPT da vida e gerar algum tipo de automação. Não depende mais de tecnologia, não precisa nem perguntar para a área de tecnologia, porque a informação está na cabeça dessas pessoas. E aí a Bit9, conversando um pouquinho com toda essa rotina, ela foi aprendendo a como lidar com a produtividade dentro das empresas e como que a gente consegue gerar valor de fato. Então, nós começamos entendendo que a gente poderia resolver um problema pontual lá em 2015, automatizando um processo específico. A partir daí, a gente percebeu, com todas essas dores que foram apontadas, que se a gente continuasse nessa rotina, provavelmente a empresa não iria crescer. E a gente começou a se perguntar como que a gente acelera para que os nossos clientes tenham jornadas de automação mais robustas, que eles consigam implementar mais de um robô e que eles não comemorem só a POC, né? E aí nós criamos um modelo baseado em 4 etapas, e que basicamente é também as etapas usadas no processo de inovação, que é conhecer, testar, engajar e escalar. O objetivo final de tudo isso é escalar. O objetivo do nosso negócio é escalar. E é escalar dentro de cada um dos nossos clientes. Então, a gente não pretende ter todas as empresas do mundo no portfólio, mas a gente pretende escalar o nosso produto em todos os processos do nosso cliente, em todas as etapas do nosso cliente, porque assim a gente consegue alcançar aquele objetivo anterior. E como que a gente procura fazer isso? Através de se adaptar ao processo atual, gerar resultado prático para que vocês possam apresentar para os boards, apresentar para as áreas e criar um buy-in, ou seja, fazer com que os seus colaboradores aceitem a mudança e, obviamente, se adaptem ou queiram conhecer um pouco mais das tecnologias possíveis. E aí, agora, eu falo do nosso produto. Nosso produto, então, é oferecer automação de processo as a service. Ou seja, você poder ter um robô para chamar de seu, né? Para que você possa colocar em qualquer atividade da sua rotina e possa pagar de acordo com o volume de demanda que você tem. Obviamente, buscando o ROI como princípio inicial. Então, se você pode escalar a contratação das automações, é como se você conseguisse fazer um paralelismo para escalar a sua empresa com mais colaboradores, agora virtuais. E como que isso conversa com a dinâmica das corporações, com os desafios que nós temos na relação com as corporações? Primeiro, as corporações, em geral, nós entendemos que se encaixam em 3 perfis. Martin, eu quero fazer um teste. O famoso POC. Pago ou não pago, mas eu quero fazer um teste. É o pensar pequeno. Vou tratar uma dor específica que eu consegui levantar dentro da corporação e quero resolver essa dor por meio da sua tecnologia. Outras já criam processos pensando num crescimento exponencial ou num crescimento determinado para um departamento. Eu quero automatizar o meu CSC. Eu quero automatizar a minha parte de order to cash. Então, tem um objetivo final a ser alcançado, que é o segundo modelo. E o terceiro, eu quero disruptar a minha empresa, eu quero tornar a minha empresa mais produtiva e conectada com o que tem de tecnologia. Independente desses fatores, quando a gente olha para o primeiro, a gente tem o desafio de qual que é o próximo passo. Como que eu consigo aprovar o projeto que vai colocar isso em andamento? E o esforço é igual de aprovar um projeto de jornada. Você vai passar pelos todos os comitês padrões das corporações. O segundo, a gente tem uma dinâmica de qual é o processo específico. Né? Onde que eu deveria fazer essa mudança? Ou seja, está muito mais conectado à cultura. Eu já começo a ter barreiras de inovação relacionadas às pessoas. E aí a escolha do processo e do departamento está muito ligado ao que você gera de valor para essas pessoas, para que elas se conectem e virem evangelizadoras dessa jornada.
E, por fim, o de cultura. E aí está baseado em confiança. Quem vai ser o meu parceiro para fazer isso dentro da minha empresa? Então, essas 3 barreiras, em determinado momento, é o que nos impedem de fazer uma jornada junto com grandes corporações, seja começando no POC, seja fazendo algo grande, ou seja fazendo uma transformação no âmbito global da empresa. E aí a gente trouxe aqui um case prático de um modelo baseado em pensar grande e começar pequeno. Então, essa empresa, que é do meio de setor de real estates, com 3.000 lojas e mais de 10 milhões que passam por essas lojas, decidiu atacar toda a ordem financeira, pagamento e recebimento. Começou com o POC, deu certo, e aí, obrigatoriamente, as outras áreas foram puxando as demais automações. É o famoso empurra e puxa. Automatizei a entrada de nota fiscal. A próxima área falou, opa, rompeu um gargalo, agora tem muito volume de trabalho para mim. Eu tenho que automatizar. E aí você vai empurrando a jornada. Com isso, eles chegaram a 24 processos automatizados, com 24 robôs rodando dentro da estrutura, com uma economia de 6.400 horas no período de coleta de um ano. Ou seja, o robô gastou 1.000 horas para executar esse mesmo processo. A gente teve uma relação de produtividade de 6 para 1. Agora multiplica isso pela quantidade de colaboradores que tem na empresa de vocês e divide pela quantidade de 30%. Ainda é um exército que a gente pode colocar a favor da corporação. Aqui alguns dos nossos clientes, né, em diversos setores, e aí a gente convida vocês a nos acompanharmos e tirarmos dúvidas a respeito de automação e de jornada, e agradeço o espaço. Obrigado, pessoal. Bom, me pediram para anunciar aqui o próximo painel. Então, o próximo painel é Startups Corporativas, da ideação ao scale-up. Então, eu queria convidar o Thiago Campagnoni e o Daniel Orlean. Não,